Olá, irmãos, estamos aqui novamente. Dessa vez, a gente veio trazer uma proposta diferente, eminente aí aos acontecimentos do nosso país, né? Afinal, direita ou esquerda? Esse vai ser o título desse tema aqui, tá? Enfim, eu não sei, eu nem perguntei para os irmãos aqui qual é o candidato dos irmãos, mas pelo que a gente está tratando, isso é o que menos importa. Para mim, é o que menos importa saber qual o candidato. Eu acredito que sim, nós devemos nos posicionar, mas pelo que a gente está estudando aqui a respeito desse tema, nos posicionar não significa levantar bandeira. E aí, para o lado cristão, a gente tem que prestar muita atenção aonde que nós estamos impondo, ponhando, né, colocando as nossas esperanças. Aonde estão as nossas esperanças? Direita ou esquerda? Eu quero trazer aqui nosso irmão Wagner para trazer alguma coisa aí sobre o que a gente andou conversando e o que o irmão pensa a respeito disso. Afinal, irmão, direita ou esquerda? O que você prefere? Nenhum dos dois. Eu vou responder o que você falou comigo em off, né? Para cima. Amém. Porque a esperança para esse mundo, só há uma esperança: a volta de Jesus e o reino milenar. Esse será o reino de justiça, paz e alegria. É o reino que Deus tem despertado os corações de muitos irmãos. Vou fazer até um merchan aqui. Eu fiz, o irmão Ricardo fez o seminário do reino, o pastor Igor, o pastor Damásio, o pastor Pedro. E foi, de fato, um divisor de águas, pelo menos na minha vida, porque a quantidade de passagens da Bíblia falando acerca do reino milenar, a gente não consegue enxergar. Infelizmente, a gente não aprende isso nas igrejas. Mas, de fato, meus irmãos, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Eu, quando eu olho no dia 7 de setembro, agora, eu fiquei bastante incomodado, porque eu vi uma multidão de cristãos ensandecidos atrás de um governante e líderes influentes atrás de governantes. Ontem, eu estava com a minha esposa vendo algumas coisas no YouTube e nos deparamos com um podcast em que estava lá alguns cristãos muito famosos e um dos pastores que eu gosto muito, mas que me decepcionou porque estava lá diante do presidente falando assuntos, né, concernentes à política. Aí o Espírito Santo falou comigo na mesma hora: Wagner, sabe por que esse homem temente, piedoso, cheio do meu espírito está ali? Ele não é pós-tribulacionista. Ele é pré-tribulacionista. Eu sei que ele é. Eu já ouvi vários ensinos dele acerca disso. E por achar que a igreja não estará aqui na última semana, para eles é a grande tribulação, mas a grande tribulação é na metade da semana e diante. Então, por achar que nós não estaremos aqui, então vamos batalhar por um futuro melhor. A igreja vai prosperar, vai crescer, vai ser um exemplo financeiro para muita gente. O mundo vai olhar a gente cheio da grana, né? E vai querer, eu quero esse Deus aí, eu quero esse Deus aí, eu quero ter conforto, eu quero ter prosperidade. Por quê? A qualquer momento nós vamos partir daqui. Então, por ignorar esse entendimento que a gente está tendo tão profundo acerca da última semana, eles acabam buscando a Deus para que as coisas lá de fora melhorem, com a falsa impressão, com o falso entendimento de que o grande avivamento que virá vai ser um avivamento de prosperidade, muita cura, muita coisa boa, para então a igreja ser arrebatada. Então, por causa dessa resposta, eu vi que realmente, como o irmão Ricardo sempre fala, né, as virgens prudentes também dormem. Então é necessário esses dois candeeiros, esse grito da meia-noite para poder despertar. Mas, meus irmãos, não é fácil despertar esse sono. Porque, de fato, quando a igreja se aliancia com a política, é declínio. Basta ver a história da igreja. Até o século III, a igreja era perseguida. A partir do século IV, com aqueles concílios ecumênicos, a igreja se aliançou ao Estado e olha o resultado. Idade das trevas, mais de 1.100 anos de trevas. E o que vai anteceder ao ápice da apostasia? A mesma coisa, meus irmãos, é tudo ciclo. Vai acontecer a mesma coisa. A igreja se aliançando com a política, estarão dormindo, achando que as coisas vão melhorar, quando na verdade eles vão constatar que a igreja não vai subir e eles vão estar vivos aqui, tendo que experimentar, né,
o primeira metade da última semana e da grande tribulação. Mas muitos falam, mas olha só, apóstolo Paulo, em determinado momento, eu sei porque eu já recebi muitas respostas, né? Eu converso com outros irmãos e eles já falaram comigo, olha, mas apóstolo Paulo, ele reivindicou o direito de cidadão romano. Opa, tu não vai me bater aqui não, eu tenho cidadania romana. Só que eles não têm revelação, queridos. O Espírito me deu uma revelação maravilhosa acerca disso. Por que Paulo estava exercendo o seu direito de cidadão? Foi para ter o seu direito em si? Para não apanhar? Claro que não. O apóstolo Paulo, que mais sofreu, basta ler 2 Coríntios 11, você vai ver como aquele homem sofreu. Não com umas chicotadas a menos, jamais não faz diferença, né? Então, ele era um homem guiado, dirigido pelo Espírito. Ele sabia que ali era uma oportunidade para ele se encontrar diante de César. Porque ele percebeu no Espírito de que ele estaria diante de César. E quando nós lemos Filipenses, capítulo 1, versos 12 e 13, olha só o apóstolo Paulo falando. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, porque ele estava preso, contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana. Ou seja, ele estava lá, no palácio de César. E no capítulo 4, no finalzinho, ele saúda a igreja da seguinte forma: todos os santos, mas especialmente os da casa de César, lhes mandam saudações. Ele viu uma oportunidade de pregar o evangelho, porque o apóstolo Paulo tinha isso, meus irmãos. Em 1 Coríntios 9, ele se fez escravo de todos, para poder ganhar o maior número possível de pessoas. E ali, inspirado pelo Espírito, ele exerceu, porque ele poderia ter sido livre, mas ele exerceu o seu direito. Não, eu apelo para César. Por quê? Porque ele tinha a intenção de ganhar alguns soldados para Cristo. O apóstolo Paulo valorizava pessoas. Então, esse foi o entendimento. Não que ele queria exercer a sua cidadania em si, mas porque ele estava na intenção de ganhar pessoas. Então, meus irmãos, Jesus esteve aqui nesta terra por 33 anos e meio, e a gente vê o cenário do mundo. Melhorou? Não. Os apóstolos, num grande avivamento em Atos dos Apóstolos, mudou o cenário? Não. Todos eles foram mortos, perseguidos. E João, o último discípulo a ser morto, na verdade ele morreu de velhice, segundo a história, ele não foi martirizado, mas foi perseguido por imperador Domiciano. Então, os discípulos piedosos, os apóstolos do Cordeiro, o próprio Senhor Jesus esteve nesta terra e não teve melhoras. Jesus aqui em vida, uma torre de Siloé desabou matando 18 pessoas, em Lucas 13. O Herodes mandou matar muitos que estavam sacrificando lá no templo, aconteceu aquelas desgraças. Jesus, quando esteve aqui, as coisas do lado de fora não melhoraram. Então, queridos, o que eu consigo entender é isso. Só para resumir aqui. O povo está dormindo um sono profundo. Por quê? Porque não entendem acerca da última semana de Daniel. Se entenderem a última semana de Daniel e que a igreja estará aqui nos últimos 7 anos da humanidade, sabendo do cenário, do que vai acontecer nesses últimos 7 anos, eles não vão ficar colocando seus corações nas coisas desta vida. Sem perceber, eles estão se tornando, sabe o que, queridos? Inimigos da cruz de Cristo. Porque só pensam no seu ventre. É o que está em Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo chorou quando ele estava escrevendo. Por quê? Porque muitos se apostataram da fé, porque só pensavam nas coisas terrenas e se tornaram inimigos da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o quê, queridos? O que Jesus falou? Quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Tome a sua cruz, vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Quando nós amamos demais as nossas vidas nesta terra, nós estamos aos poucos nos tornando inimigos da cruz de Cristo. 1 Coríntios 15, se não me engano, verso 19, o apóstolo Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita somente a a nossa vida aqui nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quem amar a sua vida vai perder, mas quem aborrecer a sua vida por amor a mim, acha lá. Então, esse é o cenário do tempo do fim. Então, eu não creio que um governante ele vai dar jeito a partir da nossa geração para frente, dos dias que virão, queridos, porque nós entendemos que está tudo sendo arquitetado
para a manifestação do anticristo. Por mais boa intenção que um governante possa ter, ele não vai conseguir dar jeito. Por quê? Ninguém pode ir contra o que está escrito. E está escrito, eu sei que é duro o discurso, mas está escrito, queridos, esse mundo não tem jeito. Então, que nós não possamos estar influenciados por essa bancada evangélica, que para mim é uma vergonha, e isso não me representa, isso me entristece o Espírito Santo por falta de entendimento, por falta de profecia, o povo vai se perdendo. Por isso que o povo, ele perece por falta de conhecimento. Verdade. Então, queridos, em Eclesiastes está escrito que nós devemos entender o tempo e o juízo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E não é tempo de edificar as nossas casas, embelezar as nossas casas. É tempo para concluir a construção. A casa de Deus, queridos, está em ruína. Então, e Deus vai começar a mandar progressivamente o juízo, assim como ele mandou na época de Ageu. O povo foi comissionado para poder terminar a construção do templo e desanimaram e ficaram mais preocupados em construir e embelezar suas casas e o templo do Senhor em ruínas. Por isso que ele enviava juízo. Eles recebiam seus salários e botavam no saquetel furado. Ou seja, por mais que nós recebamos nossos salários, eles de nada vai nos servir. Porque a edificação da casa de Deus precisa ser concluída. Então, é isso que eu consigo enxergar desse cenário político. E eu sempre tenho essa frase: cristão e política, evangelho e política não se misturam. É igual água e óleo. Se houver alianças, vai dar ruim. Como aconteceu com a igreja que estava avivada pela perseguição, se aliançou ao Estado e veio à época a Idade das Trevas. Amém. Eu vou chamar o irmão Ricardo, mas antes, irmão, eu acho que eu já até comentei contigo sobre isso. Ainda hoje, eu vi um vídeo, eu acredito que é desse pastor aí que o irmão Wagner falou, não vou citar o nome dele aqui, e é um pastor realmente muito bom, mas que eu acredito também que está pecando nessa parte. Mas um ponto interessante que ele trouxe, sem entrar em mérito aqui partidário, tá? Eu não estou querendo entrar em mérito partidário, eu acredito que o direito de voto não pode ser tirado de você. Você deve exercer a sua função como cidadão, e isso é bíblico. Sim. Você exercendo a sua função como cidadão, tá? E depois eu vou trazer meu ponto de vista. Primeiro eu vou deixar o irmão Ricardo falar. Mas o ponto que eu vou trazer é o seguinte, que esse pastor, ele trouxe, que é importante de observar. Quando a gente se posiciona de um lado que vai contrário também, muito contrário ao que a palavra de Deus traz, tá? Não estou dizendo aqui lado político, não. Contrário à palavra, que você sabe que daquele ponto pode surgir alguma coisa ruim, e a gente já discutiu isso aqui, então a gente tem que estar cuidado, porque tem pessoas defendendo com unhas e dentes, e a gente está querendo dizer para você que não é direita e não é esquerda, é para cima. Mas existe um lado que a gente já sabe que está posicionado para o mal, né? E até foi discutido aqui entre nós, irmãos, será que a gente deve orar pelos governantes? E a gente chegou na conclusão que sim. Orar, respeitar. Eu não vejo isso, não vejo nem oração, nem respeito. Não, mas ele não é o candidato que eu votei, não importa. Ele é o presidente da nação, você deve respeito. Isso aí. Não importa se você concordou ou não. O nosso Estado é um Estado democrático, a gente precisa de respeito. Mas, olhando para esse lado, o que o irmão Ricardo pode nos trazer a respeito deste ponto, irmão? Aqueles que estão se posicionando contrário à palavra de Deus, principalmente dentro da política. Tá ok. Vamos lá. Eu acho importante nós termos esse entendimento da igreja, tendo muitos domésticos da fé, tendo um posicionamento ofuscado acerca das Escrituras e usando palavras proféticas sem base bíblica, tá? Então, foi o que o Wagner Nunes trouxe aqui. Aponta um avivamento, né? Apenas pelo lado positivo da coisa, de só maravilhas, de milagres, de curas, de encher do Espírito,
mas o avivamento que nós estamos enxergando pelas Escrituras aqui tem como a mensagem principal arrependimento. Arrependimento. E a gente está aqui buscando, né, nas Escrituras que esse avivamento, que muitos olham somente para Joel 2, né, e por isso os olhos ofuscados, eles não estão enxergando os outros pontos das Escrituras, principalmente Apocalipse 11, né? Farão sinais, como está escrito em Joel 2, sangue, fogo, coluna de fumaça. Isso aponta para Apocalipse 11, onde elas realizarão grandes sinais, são as duas testemunhas, né, trazendo palavra de confronto, e esse é o avivamento que o Senhor vai trazer. Então, essa questão do posicionamento do povo de Deus tem que ser de acordo com as Escrituras. A nossa oração acerca dos governantes, né, do povo, tem que ser pela holística das Escrituras, tá? Então, esse posicionamento é muito importante. A autoridade que foi delegada por Deus sobre uma nação, ela possui uma importância, tá? No âmbito espiritual. Por quê? Porque essa autoridade, ela vai declarar quem é o Deus dela. Nós conseguimos enxergar isso na história. Cada governante, ele traz consigo quem é o seu Deus. E a gente percebe nas Escrituras, principalmente lá em Daniel 10, né, que lá havia um conflito espiritual. Quando o anjo Gabriel foi descer para apresentar a revelação para Daniel, ele teve um embate espiritual com o príncipe da Pérsia. Você vê que existiu lá naquele tempo um principado, né, de regência espiritual sobre aquele império. Por quê? Porque a autoridade daquele império, ele declarava quem era o seu Deus. E lá também Daniel 10 menciona o príncipe da Grécia e diz lá que o príncipe de Israel era Miguel. Por quê? O Deus de Israel era declarado ali em Israel. Então, Miguel foi delegado por Deus para ser o príncipe de Israel. Então, a autoridade de uma nação é muito importante, porque essa regência vai influenciar uma grande massa de pessoas, né? Infelizmente, o inimigo sabe disso, que a massa ela é manipulável. Ela é manipulável. E nós precisamos entender, direita ou esquerda, o que eu consigo enxergar nisso? Que essa ideia, esse viés filosófico acerca do dualismo que veio da Grécia, e por isso que a Grécia exerce tanta influência até nos dias de hoje, né? Escrevemos um livro aí, Prélio dos Cânticos, apontando aí as tantas influências da Grécia na música. Imagina na política, onde ali, né, se estabeleceu Platão, Sócrates, né, Aristóteles e tantos outros aí. E por conta desses filósofos que fundamentou a democracia no seu tempo, né, trouxe esse conceito do dualismo. E a gente vê comunismo, capitalismo, esquerda, direita, ocidente, oriente, e aí o mundo todo sendo moldado por conta deste viés filosófico. E aí eu digo para você, o inimigo é muito astuto, é muito sagaz. Então o que ele faz? Manipulando todas essas nações que a gente encontra aí. Ele usa um desses lados para criar uma grande cortina de fumaça, tá? Uma grande cortina de fumaça. E a gente percebe isso acontecendo nos pensamentos ideológicos, por exemplo, né? A gente vê aí os idealizadores, os separatistas, né? No comunismo, por exemplo, a gente vê tantos pensamentos, né, filosóficos de ideologia de gênero, por exemplo, os ativistas. A gente percebe uma grande cortina de fumaça. Quem olha já percebe o mal agindo ali. Mas ele lança essa cortina de fumaça
para atuar pelas entrelinhas, atuar na sutileza do outro lado que nós não conseguimos enxergar. Mas aqueles que estão se levantando na terra por Deus, aqueles que olham para o alto, ao invés das coisas desta terra, eu tenho certeza que muitos servos de Deus serão posicionados para alertar a muitos, para ver que existe uma manipulação do inimigo. Por exemplo, tá? Vou falar do Brasil aqui, tá? O Brasil tem alianças internacionais. Ele tem, por exemplo, a BRICS, que é Brasil, Rússia, olha só, Índia, a China e a África do Sul. Países que, por exemplo, trazem consigo ideologias pesadas contra os princípios judaico-cristãos. E, para encerrar aqui, o nosso posicionamento e a nossa oração tem que ser de acordo com aquilo que nós conseguimos enxergar num futuro, de acordo com as Escrituras. Por exemplo, o cenário futuro, lá diz em Daniel, né, capítulo 9, que o anticristo fará acordo com muitos, só que muitos não são todos. E aí o que eu percebo aí? Tá? Que existe 2 caminhos para o Brasil como nação, tá? O Brasil, se ele aderir a um lado, por exemplo, o lado da esquerda, do comunismo, a gente percebe que está todo entregue aos intentos do anticristo, tá? A gente percebe que o Brasil, ele tende a aderir à besta, a fazer parte do quarto animal de Daniel 7, a fazer parte da besta, aderir à besta. E para ela, só vai ver flagelos do próprio Deus, as 7 taças derramadas sobre esta nação. Mas se nós tivermos o Brasil, né, cuja autoridade governante tenha pelo menos um temor de Deus, e esse temor de Deus possa transmitir a essa massa de pessoas, e esse povo também, né, receber esse temor de Deus, a gente pode perceber um Brasil que não vai aderir à besta, pode até ter um posicionamento neutro, mas será dominado pela besta. É diferente de aderir à besta. E a gente percebe lá em Daniel, capítulo 7, que quando o Senhor derramar o juízo e arrancar a besta e lançar no lago de fogo, vão restar os outros 3 animais. E esses 3 animais apontam para as nações restantes, tá? E essas nações restantes aqui serão alcançadas com misericórdia, como nós encontramos em Mateus capítulo 25, tá? Onde ali Deus vai separar dentre as nações as ovelhas dos bodes. E se o Brasil tiver um coração, tá, temente a Deus, de usar de misericórdia contra os pequeninos, que aponta para a igreja, eles serão alcançados com misericórdia. Então nós precisamos enxergar o que as Escrituras nos apontam para o futuro, porque isso nós podemos usar em nossas orações, tá? Em intercessão, né? Por aqueles que fazem parte da nossa história, como fez Daniel. Daniel, capítulo 9, a gente percebe aí, Daniel orou por todos, orou pelos líderes, ele orou pelos governantes, ele orou por todos, ele intercedeu. E é essa oração, baseado nas Escrituras, que nós precisamos agir em favor daqueles que fazem parte da nossa vida. Amém. É uma oração com entendimento, né? É isso aí. Nós oramos com entendimento, porque, só para finalizar aqui, 1 Timóteo 2, quando o apóstolo Paulo fala que, antes de tudo, exorta que se fuse a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí ele termina aqui: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é uma oração para que as coisas lá de fora melhorem, mas sim
para que hajam pessoas que possam responder ao Evangelho, seja sendo novas criaturas ou sendo nações, para entrar o milênio. E quando vem um imperador ou um presidente maligno, vamos dizer assim, de esquerda, isso vai fazer com que muitas pessoas sejam influenciadas pelo mal, e pessoas que poderiam responder à palavra de Deus não vão responder por causa desse presidente. Então, por isso que o irmão Wagner começou a gravação. Direita ou esquerda? Eu não prefiro nenhuma, mas se tiver que escolher, eu escolho a direita, que pelo menos tem alguns princípios da palavra a favor da família, não vai perseguir no momento, né, os santos, embora nós seremos perseguidos, mas é uma oportunidade que Deus está dando de pessoas responderem e serem salvas, seja sendo novas criaturas ou seja sendo nações. Então o foco são salvação de pessoas e não melhoras físicas do lado de fora. Entendeu? É oração com entendimento. E é o que a igreja, quando ora pelo Brasil, ora com entendimento equivocado, porque não conhece escatologia. Amém. O que a gente está querendo trazer aqui é o seguinte, tá? É lógico que todos nós cristãos, você que está assistindo, a gente com certeza quer se posicionar para o alto sempre. Mas, enfim, a pergunta é feita e quando a gente diz assim, não, eu não gosto de candidato tal, automaticamente a pessoa que nos questionou já nos identifica como outro. É uma coisa assim, eu não posso ser neutro, entendeu? Eu preciso ser posicionado. E ao mesmo tempo que a gente precisa meditar, meus irmãos. Por quê? Porque como a gente vê, o que a gente vê nas profecias apontando, é uma falsa união, e lá no final de todas as coisas, nós vamos ter 10 reinos atuantes, e eles pensam que está tudo certo, estão promovendo a paz na terra, e deles virá um chifre pequeno, sorretariamente. E o que diz lá no livro de Tessalonicenses? Se possível, enganará até os eleitos. Se possível, enganar os eleitos. Porque ele vai chegar de mansinho, entendeu? Não acho que ele vai chegar assim, tocando terror, não. Vai chegar de mansinho, apaziguando. Vai aproveitar. E no mesmo tempo que a palavra de Deus diz que as nações darão a ele a sua autoridade. É isso aí. Você está entendendo o ponto que a gente está querendo trazer aqui? A gente não está dizendo para você não se posicionar. Não. Só que você deve se posicionar mediante ao seu entendimento com relação à palavra, sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você deve se posicionar, mas não levantar bandeira. Vai chegar um momento, talvez aí um segundo turno, onde você vai ter que escolher. Escolha conforme a palavra de Deus ilumina a sua mente para escolher. Não é problema de você escolher isso. Entende? Mas não deposite a sua esperança. O povo brasileiro tem o costume de depositar uma esperança, entendeu? Em um governante. E quanto menos você espera, você pode tomar uma rasteira a partir disso. Porque a vontade de Deus é, sim, que você respeite esse governante. E eu vejo muito aqui, ó, sinceramente, tá? Vejo muita falta de respeito com o ex-presidente e com o presidente. E o cristão deve respeitar. Se o ímpio não respeita, tá tudo certo. Mas o cristão deve respeitar, independente da sua posição política. Você deve respeito à autoridade. Jesus mesmo disse, né? O que diz lá? O que está na cara da moeda? Ah, tá a cara de César. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Respeita as autoridades. Você precisa respeitar, independente da sua posição. Sim, o segundo ponto, orar. Como é que eu vou orar se o meu país elegeu um cidadão de esquerda? Você precisa orar. Ele é autoridade na sua nação. Ore por ele. Ore por ele. Não está errado de você orar por ele. Foi eleito democraticamente. Ore por ele. Agora, o ponto mais importante que eu quero trazer aqui. As pessoas defendem com unhas e dentes um candidato. Eu vejo cristãos que na internet viram um leão para defender o seu candidato. E eu não vejo a mesma disposição em defender o reino de Deus, em pregar o evangelho. Aonde que você está colocando o seu coração? Aonde você está empenhando as suas esperanças? A minha esperança está no Senhor. Eu não tenho outro ponto para colocar minhas esperanças. Entende? Então essa é a nossa posição. Sim, se posicione, vote com consciência, porque a gente consegue deter aqui, a gente consegue ter um entendimento de qual
qual lado está defendendo a família, qual lado que não está, qual lado que é mais prejudicial para a nação, qual lado que é um pouco melhor, e assim você escolhe, entende? Então esse é o ponto que a gente traz. Eu quero trazer um versículo que está lá em Efésios 7, no versículo 17, 19, desculpa. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A sua sabedoria é mais importante do que esses poderosos. Porque, na verdade, o povo vota sem entendimento, sem compreendimento. Daqui a pouquinho vem esses escândalos na TV. Meus irmãos, você que votou, foi votado, foi eleito democraticamente. Ah, mas é tudo ladrão. Tá, mas você colocou lá dentro. As pessoas não checam. Então, qual é o nosso dever de casa? É chegar à história do cidadão, checar lá se essa pessoa é uma pessoa decente, se não está envolvido com escândalo, né? Se não foi preso. Não precisa ser mais claro aqui, né? Poxa vida! É simples. Vamos checar ali as situações para tá inteirado. E não depositar nossa esperança em lideranças aqui na Terra, depositar a esperança no céu. Irmão Wagner, irmão Ricardo, quer fazer suas considerações finais aí? Amém. É exatamente isso, né? O irmão Rafael Bittencourt falou o seguinte, né? Nunca foi tão fácil para um cristão escolher um lado. O detalhe é que o cristão precisa entender qual é o propósito de Deus para este mundo, né? E, infelizmente, nós estamos enxergando pessoas que não conseguem enxergar, tá? E nós estamos trazendo esse vídeo aqui para que você possa meditar e pensar que a tua oração ela pode gerar assim muito efeito, né? Me fez lembrar de Daniel aqui. Que Daniel foi um homem justo, muito amado, declarado pelo próprio Senhor a respeito dele. E ele, como um justo, ele intercedeu de forma tão profunda e desceu níveis de profundo arrependimento. E lá ele intercedeu pelos governantes, mas ele orou com entendimento, apontando para o cumprimento do propósito de Deus, né, na humanidade. E é dessa maneira que nós precisamos orar, interceder, né, pelos nossos governantes, decidir sim com sabedoria, né, a quem nós vamos votar e principalmente nos preparar e proclamar o propósito de Deus para esta nação, o propósito de Deus para o povo, para que todos possam despertar o máximo possível antes da última semana. Irmãos, a última semana é uma realidade para todos que estarão vivos aqui na Terra. Então, nós precisamos entender o propósito de Deus. Então, é isso. E eu creio que o Senhor tem muitas coisas para fazer. Basta nós nos posicionar para que isso aconteça através de nós. É isso. Amém. Amém. Irmão Wagner. O irmão Ricardo citou Daniel, e através da vida de Daniel, a gente pode perceber que Nabucodonosor se converteu. E ele pode fazer parte das nações pós-milênio, né? Então, Nabucodonosor ele se converteu. Então, será que nós... E ele era um rei maligno. Será que nós podemos, de repente, ver um governante mau e orarmos por ele e ele se converter? Será que isso é possível? Será que é só falando mal que a gente vai conseguir que esse homem se converta? Por que não? Esse governante terrível, que está candidato aí para presidente, ladrão, ele não possa se converter. Então, eu não vejo a igreja orando pela salvação deste homem. Eu vejo a igreja orando só para que as coisas lá de fora melhorem, colocando as suas esperanças num outro político. Então, a exemplo de Daniel, nós podemos orar sim para a conversão desses homens, para que Deus possa promover circunstâncias, para que pessoas possam pregar o evangelho para esse homem e se converter. Por que não? Ele está respirando ainda. Então, há esperança. Então, as orações aqui é que Deus deseja que todos sejam salvos.
incluindo governantes. É claro que grande maioria não vai ser salva, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, que nós possamos enxergar a palavra de Deus de forma correta. E assim como Paulo enxergou, aproveitando as oportunidades para poder comparecer a César, que nós possamos aproveitar as oportunidades para que nós possamos, de alguma forma, influenciar os governantes. Seja intercedendo por eles, ou, se Deus permitir, que possamos estar à frente deles, tendo oportunidade de falar, ou Deus usando outra pessoa. Mas a questão é, nós precisamos ter fome e sede de almas. Esse é o propósito da intercessão. Amém. Como eu falei lá sobre os 10 reinos, né? Eles são apontados como os 10 chifres da besta, e diz assim, Apocalipse 17, 16. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, meus irmãos, se a nossa esperança está num reino aqui na terra, nós estamos perdidos. Porque se não for agora, se não for nessa geração, que eu acredito que é, tá? Acredito que é na nossa geração que Deus está voltando, que Jesus está voltando. Se não for nessa geração, está logo ali na frente. E depositar nossa esperança em governantes não é a solução. Nossa esperança está no Senhor. Até porque a gente vê, né, a palavra de Deus é muito bem clara em dizer que os reinos do mundo vão se tornar do nosso Senhor, e ele governará com cetro de ferro. E nós, como eleitos, governaremos juntos. E esse reino será um reino de justiça e paz. Olha só que maravilha. Então, vamos responder a pergunta aqui, direita ou esquerda? Eu olho para cima. Eu olho para cima, deposito a minha esperança no Senhor, e como cidadão, a gente vota de acordo com o nosso coração, e devemos sim respeitar as autoridades que foram postas lá para governar o nosso país. Obrigado, agradecemos a todos que nos acompanharam aqui até agora. Obrigado, irmão Wagner, obrigado, irmão Ricardo, e a gente volta aí no próximo estudo, amém? Amém. Amém. Até mais, Abraço, tchau, meus irmãos. abraço.